Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um truque bem rápido, um truque técnico e objetivo para compreender os valores trigonométricos dos ângulos na circunferência. Para isso, nós vamos trabalhar com os ângulos notáveis 30, 45 e 60 graus. Eu já até adiantei alguns valores aqui, tá certo? Vamos compreender também a presença dos ângulos fixos, né, nos eixos, que é 0 graus, 90 graus, aqui 180 graus, na parte inferior 270 graus e completando a circunferência 360 graus. Tá certo? Vamos levar em consideração os ângulos 30, 45 e 60 graus, certo? Vamos considerar o preenchimento da tabela aqui na direita e vamos projetar esses ângulos para os demais setores da circunferência, tá certo? Primeiro ângulo, 30 graus. 30 graus, ele possui um valor de seno 1/2, tá certo? O que é o seno? Seno é um valor de medida, uma medida projetada no eixo Y. Vou botar bem aqui pequenininho. Seno é projetado no eixo Y. E cosseno? No eixo X, tá certo? Só para gravar. O valor do seno de 30 graus está bem aqui, ó, de verde, ó. O seno dele é o valor projetado no eixo Y, portanto está por aqui assim. Tá certo? É o seno de 30 graus, tá bem aqui, ó. Corresponde automaticamente. O seno de 30 graus a gente sabe que é o meio. Agora, projetando isso para os demais setores da circunferência, a gente vê que o espelho, o reflexo imediato, né, de 30 graus é 150. E isso se completa com quem? Com 210. E depois vai para onde? Vai lá para o 330. É possível enxergar aí a presença de um retângulo não quadrado, né? Um retângulo não quadrado, e nos vértices desse retângulo nós temos aí 30, 150, 210 e 330 graus. Esses ângulos possuem mesmo seno e cosseno, tá certo? Portanto, se o seno de 30 graus é 1 sobre 2, 1/2, e o cosseno dele, vou adiantar para vocês, é raiz de 3 sobre 2, então esses demais ângulos, aos quais foram citados aqui, 30, 150, 210 e 330, o circular, eles possuem mesmo seno e mesmo cosseno. O que tem que ser levado em consideração? Qual deles é positivo, qual deles é negativo. Tá certo? Bom, como é que eu vou saber? Os de cima da circunferência, que assumem primeiro e segundo quadrante, são positivos. Portanto, 150 e 30 são 1/2 positivo, né? Para seno. E 330 e 210, eles possuem seno negativo. Por quê? Porque está na parte de baixo da circunferência. Quando tu for levar em consideração o cosseno, tu vai ter que enxergar agora a projeção para o eixo X. Ó. Cosseno está no eixo X. Ó. Então, o cosseno desses ângulos está no eixo X, assim como os outros também, né? Tá certo? Então, levando em consideração o cosseno positivo, só se encontra no primeiro e no quarto quadrante. Porque o positivo da circunferência se encontra para cá, ó, para a direita. Portanto, 30 e 330 possuem cosseno positivo. 150 e 210 possuem cosseno negativo, porque o cosseno, o positivo está do lado direito. Ó, positivo está para cá, negativo está para cá. Tá certo? Bom, 45 graus, o seno e o cosseno dele notoriamente serão iguais. Tomado de laranja, nessa reta de laranja, ó, nós temos 45 graus, bem aqui. O espelho reflexivo, né? Uma linguagem não matemática, o reflexo imediato, ele vai se dirigir para os demais setores da circunferência. Para cá e para cá. Tudo de laranja. A gente já calculou isso anteriormente. Basta incrementar o 90 mais 45 graus. Isso aqui vai dar 135 graus. No segundo. No terceiro, basta incrementar o 180 mais 45 graus aqui, ó, de projeção. Tá certo? A gente já fez aqui 180 mais 45. Isso aqui vai dar 225 graus. Bem aqui.
tá? E basta projetar os 270 mais 45 graus. Vou fazer bem aqui para todo mundo ver. 270 mais 45. 7 mais 4 vai dar 11, 315. Então, os ângulos 45, 135, 225 e 315 graus, eles possuem mesmo seno e mesmo cosseno. É lógico, né, que vai ser mantida aquele mesmo pensamento. Olha só. Fazendo a ligação, a gente vai ver que a figura que vai se apresentar-se-á, é exatamente um quadrado. Então, dessa vez, um retângulo quadrado, né? Ó, veja. Os ângulos que estão conectados no bico, nos vértices dessa figura, desse quadrado, eles possuem mesmo seno e mesmo cosseno. Porque tu tem que levar em consideração o seguinte, de novo aquela jogada. Os que estão, quando tu considerar o seno, que eu vou adiantar, é a raiz de 2 sobre 2. Quando você levar em consideração o seno do ângulo, seno é uma medida projetada em y, tá certo? Então ele vai estar, tu vai considerar aqui a variação em y. Portanto, do meio para cima, nós temos seno positivo. Então, da origem para cima, seno positivo. Portanto, quem tem seno positivo aqui é o 45 e o 135. Os que estão embaixo têm seno negativo. Portanto, 225 e 315 tem seno negativo. Tá certo? Outra coisa. Por ser uma figura que corta o setor, né? O setor exatamente ao meio, tanto o seno quanto o cosseno dele serão iguais. De 45 graus, tá certo? O que será avaliado aqui é somente a questão do sinal, tá certo? Isso aqui é bem tranquilo. Isso aqui até nos adianta um fator como tangente. Não, tangente eu falo depois, né? Isso aqui vai dar 1 e depois eu explico por quê. Considerando 60 graus agora, né? 60 graus nessa reta de Lilás, que é essa bem aqui, ó. Considerar 60 graus e vamos projetar ela para os outros setores. Percebam que essa variação de 90 para 60 é 30. A gente vai usar isso como referência. Então, certamente, no segundo quadrante, o ângulo é 120. Tá certo? Certamente, esse ângulo bem aqui, ó, que projetado, ó, pelo disparo, vai dar quem? Vai dar 240. E esse aqui, do outro lado, basta somar mais 30 graus, né? Isso aqui vai dar 300. Então, veja só o que foi feito aqui. 60 graus, 120 graus, 240 e 300, eles possuem mesmo seno e cosseno, de valor absoluto, desde que você conheça o valor. Que eu vou adiantar, o seno, 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. O cosseno, 60 graus, é 1 sobre 2. Certo? Essa tabela vai ficar aqui disponível para quem quiser. Basta assistir o vídeo. Agora, se a gente imaginar aqui, ó, vai ser criado, vai ser projetado uma outra figura quadrilátera. Dessa vez, um retângulo não quadrado, só que ele tem outro prisma, né? Ele tem outro ângulo. A verdade é que 60, 120, 240 e 300 possuem mesmo seno e cosseno. Quando tu for levar em consideração seno, os de cima são positivos, portanto 60 e 120 possuem senos positivos. Os de baixo, os senos deles são negativos. Quando tu for levar em consideração cosseno, os da direita são positivos. Portanto, 60 e 300 possuem cosseno positivo. 120 e 240 possuem cosseno negativo. Tá certo? Agora, para encontrar a tangente é bem simples, né? Existe uma formulazinha bem tranquila. Para tu encontrar a tangente de um ângulo θ qualquer, basta dividir o seno desse ângulo θ pelo cosseno desse ângulo θ. Tá ok? Então basta dividir, ó, 1 sobre 2, dividir por raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, que tu vai encontrar a tangente de 30 graus. Tá certo? E eu vou adiantar para vocês isso aqui. E para 30 graus, a tangente é a divisão entre 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso vai nos levar a raiz de 3 sobre 3. Isso é a tangente de 30 graus. Como o seno é a divisão, a tangente é a divisão entre o seno e o cosseno, e 45 graus nós temos o mesmo valor, com certeza
isso nos vai dar uma tangente igual a 1 para o ângulo de 45 graus. Seno dividido pelo cosseno é igual a 1 porque tanto o seno quanto o cosseno são iguais. Ao dividir esses valores, nós vamos ter uma tangente igual a 1. Para 60 graus, a tangente ela vai se aplicar com a divisão inversa do que foi feito com 30 graus. Tá certo? Isso vai nos levar ao seguinte valor. Raiz de 3. Montada a tabela, essa tabela vai ser de grande importância para estudos futuros, né? E nessas condições a gente vai utilizar esse conhecimento, muito embora o desenho tá meio arruinado, mas deu para entender. E essa tabela será de grande importância para os próximos cálculos, tá certo? É importante que nós gravemos essa tabela, essa tabuada, para que possa ser aplicado em projetos futuros, tá certo? Quanto aos ângulos que estão fixos nos eixos, é interessante a gente fazer algumas ressalvas. Por exemplo, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 270, né? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e, por fim, fechando a circunferência, 360. A pergunta é: qual é o seno, qual é o cosseno e qual é a tangente desses ângulos? Bora começar com 0 graus. Com 0 graus, o seno, né, ele é entendido, novamente, como o valor encontrado no eixo y, assim como o cosseno é no eixo x, e a tangente é a divisão entre eles dois. O seno de 90 graus é o valor da ordenada, obviamente, no eixo y, que é esse aqui. Com certeza, o seno de 0 vai ser 0 graus. Perdão, vai ser 0, né? Vai ser o valor 0. O seno de 0 graus é igual a 0. Certo? Bom, qual é, então, o cosseno de 0 graus? Tá, qual é o cosseno de 0 graus? Aqui é o ângulo, né? Qual é o cosseno de 0 graus? Pensa assim, o cosseno é o valor encontrado no eixo x. 0 graus está bem aqui. Tá certo? A circunferência ela tem raio unitário. Portanto, do meio para cá vale 1. Aqui, ó, vale 1. Do meio para cima vale 1. Do meio para a esquerda vale 1. E para baixo também vale 1. Obedecendo a lei matemática, para a esquerda e para baixo são negativos. Para a direita e para cima são positivos. Portanto, o cosseno de 0 graus é 1. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. 0 dividido por 1 vai dar 0. Então, a tangente de 0 é 0 mesmo. Certo? Agora vamos para 90 graus. Quando o ângulo é 90 graus? 90 graus, qual é o seno de 90? Então, 90 está bem aqui em cima. O seno é a projeção aplicada no eixo y. Tá certo? Então, com toda certeza, o seno de 90 é 1. O cosseno de 90 é a projeção aplicada no eixo x. Então, 90 para o eixo x, temos 0. A tangente é a divisão entre o seno e o cosseno. Só que não existe uma divisão por 0 alcançado um valor. Portanto, não existe tangente para 90 graus. Tá certo? Isso não existe. A tangente de 90. O próximo ângulo é o ângulo de 180 graus. Tá certo? Bom, qual é o seno de 180 graus? O seno, novamente, é a projeção aplicada no eixo y. Tá certo? Só que 180 está bem aqui. O seno dele é 0. O cosseno dele é 1 absoluto, né?
Só que aí é negativo, porque a 180 está do lado esquerdo. Então o cosseno dele é negativo 1. Tá certo? E a tangente dele é 0, porque é 0 dividido por negativo 1. Isso aqui dá para fazer. Tá certo? O próximo ângulo é o de 270. Vamos avaliar. 270, a projeção para seno, ela tem que ser aplicada no eixo Y. E visivelmente é negativo 1. Tá certo? O cosseno é o valor em x para ele, isso aqui vai dar 0. E a tangente é inexistencial, porque não dá para dividir por 0. Os valores para 360 graus, eles se aplicam coincidentemente com os valores para 0 graus. Tá certo? Então isso aqui vai se repetir para 0 graus. Não é preciso mais a gente fazer isso aqui. Tá ok? Então ficou fácil perceber que, de maneira rápida, que quando o seno é 0, de forma absoluta, né, valor modular, o cosseno vai ser 1. A gente só precisa entender de qual lado ele está para saber se realmente é 1 ou se é negativo 1. Então ficou claro. 0 e 1 andam acompanhados, ó. Ou 0 e negativo 1. O 180 assume negativo 1, obviamente, porque está do outro lado, e na esquerda, e o 270 assume negativo 1 porque está na parte de baixo, tá certo? E os números são negativos. Mas deu para entender claramente como é que essa tabela se constrói para os ângulos que estão fixos nos eixos da circunferência trigonométrica, tá certo? É importante gravar isso, no futuro isso vai ser aplicado. Até a próxima aula.